Na correria do dia a dia, a gente sempre procura o equilíbrio. E para se equilibrar, nada como uma terapia que surgiu há mais de 2000 anos na China. Vamos falar hoje sobre acupuntura. Está no ar o programa Viva Bem. Estamos recebendo hoje no nosso estúdio aqui do programa Viva Bem a fisioterapeuta acupunturista Cláudia Castelli. É um prazer recebê-la aqui, viu, Cláudia? Prazer é meu, Carol. Obrigada por ter convidado. Ai, obrigada por ter aceito o convite também. Olha, a acupuntura, hoje em dia, a gente percebe que muitos médicos indicam, né, como um tratamento coadjuvante, vai fazer acupuntura também. Ou muitas pessoas procuram a acupuntura e se curam de muitas coisas, né, através de um tratamento. Gostaria de saber, em primeiro lugar, o que é acupuntura? Bom, como você mesma disse, a acupuntura é um tratamento milenar, né, que surgiu na China há mais de 2000 anos, como você mesma disse. E segundo a nomenclatura que a Organização Mundial da Saúde coloca para nós agora, ela é considerada um método complementar de terapia, né? E a gente utiliza, dentro dessa terapia, o equilíbrio da energia através da colocação de agulhas em pontos específicos, né, que estão localizados nos meridianos, por onde circulam os canais de energia, né, e para buscar o equilíbrio desses meridianos, conseguindo assim a cura. Tá, esses meridianos no nosso corpo, como que eles funcionam? São pontos? Os meridianos, eles são colocados como canais, né, os chineses colocam para nós assim, como canais por onde circula a energia vital do indivíduo. Essa energia, ela é obtida já desde a nossa concepção, vindo dos nossos pais, e também vem da alimentação, do ar que a gente respira, do estilo de vida e tudo mais. Quando a gente tem algum probleminha, esse fluxo de energia, ele fica meio que obstruído em alguns pontos ou faltando em alguns canais, né? Então, através do estímulo de pontos específicos que ficam nesses canais, a gente consegue desobstruir esse fluxo de energia e normalizar esse fluxo, promovendo assim a saúde, o equilíbrio, né, a recuperação dessa pessoa que está procurando esse tipo de tratamento. Tá, então a função da acupuntura, então ela tem essa função de estar trazendo esse equilíbrio. Isso, exatamente, né, através do equilíbrio desses pontos que estão localizados nesses meridianos. E se o ser humano ele está desequilibrado, ele sente alguma coisa? A gente pode dizer assim, que são as doenças, né? A gente no nosso modo ocidental de pensar, a gente diria que esse desequilíbrio pode ser considerado as doenças, né? Qualquer manifestação física, então sejam as doenças propriamente ditas, ou desde uma enxaqueca, uma dor de estômago, uma gastrite, né? Até mesmo em casos mais sérios, como a depressão, né? Então, todo desequilíbrio é possível de ser tratado, de ser ajudado através da acupuntura. Como que a acupuntura atua no nosso corpo? É só através de agulhas? Como que ela funciona? Não, a gente tem uma série de elementos que podem ser utilizados dentro desse tratamento, né? A gente tem como utilização a agulha, que é o modo clássico, né? Que é o mais conhecido. Dói. Pergunta clássica também. Dói. Olha, em alguns pontinhos, né, a gente vai dizer que é um pouquinho mais dolorido, né? Lógico que a gente tem áreas no corpo que são mais sensíveis, né? Então eles são um pouquinho mais doloridos. Mas a gente tem técnicas para a aplicação das agulhas que elas podem se tornar um pouquinho menos indolor, né? Que a gente utiliza o mandril, que é como um tubinho de plástico que a gente utiliza para aplicar a agulha, então ela já é aprofundada na pele, causando menos dor, né? A gente costuma dizer assim, né? Que em alguns pontos onde a dor é um pouquinho mais intensa, normalmente é onde tem um desequilíbrio um pouquinho maior. Onde tem que atuar mesmo, né? Exatamente. Então, às vezes as pessoas reclamam um pouquinho que é dolorido, mas na maioria dos pontos, ela é totalmente indolor. Na maioria dos pontos é indolor. Tá. Né? Então, a gente pode utilizar a agulha, que é o método mais comum, mais conhecido, mas a gente também tem outras formas de aplicação, né? A gente tem a auriculoterapia, que é a aplicação da acupuntura através de um microsistema localizado na orelha, né? Que tem a representação de todos os órgãos do corpo. Então, dentro desse microsistema,
a gente pode estimular esses pontos com o uso de sementes, né, de mostarda, que são pequenininhas, que são específicas para colocar em cada pontinho mesmo. A gente também pode usar os cristais de quartzo, as agulhas mesmo, propriamente ditas, né? Sendo que esse tratamento da aurículo são agulhas semi-permanentes, são não só agulhas, né? Como a gente falou, a semente e o cristal, eles podem ficar um tempo maior, né? Não como agulha durante a sessão que a gente aplica, deixa o tempinho e depois tira. Esses outros métodos da acupuntura, da auriculoterapia, a gente pode deixar ficar até uma semana, até 15 dias, e dentro desse período, esses pontos vão sendo estimulados, promovendo ainda mais o bem-estar da pessoa. E esse né? princípio da auriculoterapia. A auriculoterapia, ele também segue o princípio são pontos, né? Você disse, um microsistema. Do pé também ou não? Do pé também, né? Dentro dessa metodologia da medicina tradicional chinesa, surgiram N outros tratamentos, além da acupuntura, né? Então, nós temos a acupuntura, depois surgiu o Doin, que é um tipo de tratamento manual desses pontos, né? Pressão manual desses pontos. O Shiatsu, que é uma massagem que também surgiu desse ponto. E outros microsistemas que a gente tem, como você citou, no pé, a gente tem também microsistemas na mão, né? Na língua, no nariz. Então, todos esses microsistemas podem ser tratados por esse método. E esse método que a gente está falando no momento, que é a acupuntura, como que a gente pode fazer um tratamento preventivo de alguma doença, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, para reequilibrar? Ou se eu já tenho depressão e ansiedade, eu também consigo um tratamento efetivo? Das duas maneiras funcionam, tá? A acupuntura, ela tanto é um método curativo como um método preventivo, né? Curativo, a partir da gente já ter uma doença instalada, como você mesma citou, a depressão, por exemplo, né? A gente vai tratar esse indivíduo dentro do nosso diagnóstico energético que é feito, né? Que não tem, é totalmente estranho ao diagnóstico da medicina comum ocidental, né? A gente faz um diagnóstico energético para fazer esse tratamento. Então, a partir daí, a gente vai escolher os pontos específicos para aquela pessoa e aí sim aplicar, né? Como também ela pode ser um método preventivo, porque como eu falei para você, que toda essa nossa energia, ela é proveniente não só dos nossos pais, mas também do estilo de vida que a gente tem, da alimentação e do ar que a gente respira. Então, todo mundo sofre uma certa influência. Então, assim, um desequilíbriozinho, todo mundo vai ter, né? Então, se a gente puder também tratar esses desequilíbrios, a gente consegue prevenir que esses problemas venham se instalar. A acupuntura, você estava me falando, além desses problemas, você estava me falando da agulha, você estava me falando, né? Isso. Tem o moxa também. Tem a moxa, que é um bastão, né, de carvão. Não só de carvão, tem também de ervas, que o objetivo da gente com esse tratamento é aquecer o ponto de acupuntura, tá? A gente não vai encostar na pessoa, né? Porque, lógico, vai poder provocar uma queimadura. Mas é aproximar do ponto para aquecer aquele ponto, para também conseguir uma desobstrução, um estímulo daquele ponto e, consequentemente, daquele canal, né? E também a ventosa, né? Que é um tipo de pressão negativa que a gente faz na região do ponto, também com o intuito de desobstruir aquele canal, desobstruir aquele ponto e fazer com que o fluxo de energia corra livremente. Que interessante, né? Essa ventosa a gente encontra também no tratamento estético, mas aí já com outra função, com né? Com outra função. É mais no sentido de drenagem e tudo mais, né? No sentido da acupuntura, é mais nesse sentido de desobstruir esse canal, esse ponto específico para fluir esse fluxo energético. Mas já que a gente entrou no assunto de estética, a gente consegue estar utilizando a acupuntura para benefício estético? Consegue. Inclusive, tem vários estudos sendo feitos a respeito disso. Existem vários cursos para acupunturistas, cursos específicos para estética, né? Então, tanto no tratamento de celulite, de estria, como até mesmo de rugas, né? Existem tratamentos que já comprovam a melhora com a aplicação da acupuntura. Olha que interessante. Porque assim, né? A gente conseguindo o equilíbrio energético, então assim, as estruturas trabalham melhor, trabalham dentro da sua normalidade. Então, o sangue flui melhor, a drenagem dos fluidos acontece melhor,
né, as colágeno, as proteínas que têm que ser produzidas, elas são produzidas regularmente, então tudo isso melhora o aspecto mesmo. Olha, acupuntura para benefício estético, interessantíssimo. Muito interessante. E para parar de fumar, também ajuda? Também ajuda. A gente costuma dizer assim, que a acupuntura também ela não faz milagre, né? Existe, lógico, o componente assim, da força de vontade, né? do indivíduo estar mesmo disposto a abraçar esse tratamento, né? O que a acupuntura faz nesses casos, para a gente evitar, conseguir fazer com que o indivíduo pare de fumar, é que ele vai ficar mais calmo, a gente vai conseguir diminuir a ansiedade, né? Todo o sistema vai estar funcionando mais equilibradamente, então ele não vai sentir tanta necessidade do cigarro, né? Na verdade, Cláudia, essa atuação da acupuntura para parar de fumar é a mesma atuação do medicamento. Vamos ver o medicamento, por exemplo, eu sou ex-fumante, então eu tomei medicamento. O que esse medicamento fazia? Amenizava os sintomas da abstinência. Exatamente. Né? Então a acupuntura também atua dessa maneira, amenizando os sintomas da abstinência. Exatamente, assim, a gente vai conseguir com a diminuição da ansiedade, todos os sistemas funcionando mais equilibradamente, que o indivíduo não tenha a necessidade de fumar tantas vezes. E com isso a gente vai conseguindo fazer com que ele diminua essa necessidade de fumar e abandonar o vício. Então é uma terapia que funciona, é uma terapia milenar, é científica, é reconhecida. É reconhecida, né? Exatamente. Inclusive você é fisioterapeuta, acupunturista. Isso, exatamente. Eu sou fisioterapeuta acupunturista. Que é uma especialização, né? Isso, assim. Oficialmente ela foi trazida para o Brasil por um fisioterapeuta alemão, que conseguiu fazer com que essa técnica, essa teoria milenar fosse reconhecida como profissão, né? Inclusive, o Conselho Federal de Fisioterapia foi o que primeiro reconheceu essa ciência como especialidade do fisioterapeuta, né, em 1985, sendo o primeiro conselho a reconhecer como especialidade do profissional. Ah, interessante. Merece, né? Tem que ser, com certeza. A gente vai, Cláudia, para um rápido intervalo, a gente volta com dicas aí valiosas para você, depois a gente retorna que vai ter na prática a acupuntura aqui para você. É já, não saia daí. Apoio Cultural. TVI. Chocolate Restaurante. Cardápios diferenciados todos os dias. Sempre com uma variedade de saladas. Vários tipos de carne na churrasqueira. Garçonetes qualificadas. Atendimento VIP. Estacionamento próprio e ambiente climatizado. Venha conferir. Rua Guglielmo 44, atrás do Colégio Politécnico. Feminino, sempre com novidades para você. Dica agora da Bloom Fitness Academia Feminina. Tô aqui com a Débora, e também é professora, as aulas dela são demais. Eu já fiz, sou aluna aqui também na Bloom. E Débora, é um prazer agora você estar recebendo a gente aqui. O prazer é nosso. Para estar falando da novidade, que é o Medida Certa, que aqui é super comentado na academia, não é? Nós tivemos o primeiro Medida Certa, né, que assim, foi meio que um laboratório e que deu muito certo. As expectativas, assim, foram além das expectativas, tanto nossa como professor, como dos alunos. Funcionou muito. Teve aluno que perdeu quase 8 quilos em um mês. Isso é bastante. Com certeza. É muito. E assim, aqui gerou meio que uma competição de aluno, professor, então foi super legal. E agora a gente vai abrir as novas inscrições pro segundo, né? Porque valeu super a pena e os alunos já estão pedindo de novo. Então é só as alunas se inscrevem, depois vocês sorteiam? Isso, as alunas se inscrevem, vai ter um prazo de inscrição, depois a gente vai sortear 15 alunas e depois tem os professores, cada professor vai ficar com 3 alunos e vai cuidar deles, né, durante um mês, com dieta e sendo um profissional deles durante um mês. Treinamento personalizado com mesmo. certeza. Ai, gente, olha que bom. Então aproveite, ó, se você ainda não conhece a Bloom Fitness, vem conhecer, que todo mundo adora. Por isso eu vou agradecer a Débora. Obrigada, viu, Obrigada Débora? a vocês. E a gente vai conversar com a Raquel e com a Vivian agora. Existem vários motivos para você gostar da Bloom Fitness Academia. Eu tô aqui com a Raquel, tudo bem? Bem. Então tá bom. Por que você gosta aqui da Bloom? Porque aqui tem muita variedade de atividades físicas e
eu gosto muito, me sinto muito bem, é como se eu estivesse em casa. E as aulas, inclusive, faz uma seguida da outra, que eu já vi. Eu gosto muito, da minha que eu mais gosto é o Kango Jump, o Jump. E tem muitas aulas, tem ritmos, tem a dança do ventre. E a gente se sente muito bem aqui, as professoras são muito legais, e a gente se sente muito bem. Então tá muito bom. Gostoso. Tanto que você trouxe sua filha, que é a Vivian, que também faz Bloom, na verdade, Vivian? Eu faço. E você gosta daqui, por quê? Eu gosto porque o ambiente é legal, só tem mulher, então eu me sinto mais à vontade de fazer, porque antes eu não me sentia à vontade de fazer nas outras academias que eu fazia. E aqui eu me sinto à vontade, as professoras são legais, é legal aqui. É isso aí, então tá bom, obrigada, viu meninas? É a dica especial aqui de mulher pra mulher da Bloom Fitness Academia Feminina pro programa Viva Bem. Dica boa mesmo é aquela que é só você olhar e já sabe o que é especial. Sabe por quê, gente? Aqui na Delohan as peças são lindíssimas, são peças conceito pra você e pode entrar e ficar à vontade, porque olha só, gente, tem masculina, peça feminina lindíssima também pra você. E como eu disse, ó, as peças, por exemplo, olha só essa saia plissada, é uma peça conceito, cor coral que está super em alta e a loja toda está com desconto. Então são dicas assim muito boas para você aproveitar. Essa camisa aqui você pode colocar com um shortinho, pode colocar também com uma calça. Gente, você aproveita aí por algumas estações agora em 2013. E tem muito mais, olha só a variedade que você encontra aqui em estampado, branco, peças lindas mesmo. E ó, paetê continua em alta. Vou mostrar esse vestido aqui porque eu particularmente amei. Olha este, lindo. Este aqui também, maravilhoso. O paetê continua super em alta. E tá pensando em camisas? Tem camisas aqui para os homens também, arrasando, da marca Balgarten, que é uma camisa mais slim, uma camisa bem confortável e bem moderna, como essa que você está vendo aqui. Tem marcas especiais para você aqui na Delohan, no Tivoli Shop, com aquela consultoria que você merece para saber o que fica melhor com o que, aproveitando os grandes descontos para você. É a dica especial do programa Viva Bem. Verão, sol, praia, piscina. Você tem que cuidar muito bem do seu cabelo. Sabe como? Dica aqui especial do Ricardo, aqui do Estúdio E pra você. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Carol. Tudo jóia. Então tá bom. Viu, o cabelo, como que a gente deve cuidar dele em casa, no salão? Quais os principais produtos, os principais cuidados que a gente deve ter? Os principais cuidados que nós devemos ter com os cabelos são os mesmos que nós temos que ter com a nossa face. A gente usa no dia a dia vários protetores solares, mas a gente esquece muitas vezes dos cabelos. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, cuidando muito bem do cabelo. Nessa linha nós temos alguns tratamentos dentro do salão, especificamente para hidratação e para reconstrução do fio. Nós temos que avaliar muito bem o que o cabelo está precisando naquele momento. Né? Então, é por isso que nós podemos fazer essa divisão entre as espécies de tratamento, entre uma hidratação e uma reconstrução. A hidratação, ela devolve o que para o cabelo? Principalmente água para o fio. Ela é responsável principalmente pelo aspecto de saúde do fio. Aquele brilho, aquela maleabilidade do cabelo, né? Ela entra em todas as camadas da fibra capilar mesmo. E a reconstrução? A reconstrução, ela devolve massa para o fio. É quando aquele cabelo está mais danificado. Ele, além de agentes externos, os normais, existem alguns outros agentes, como processos de descoloração do fio, processos de redução de volume também, que agridem muito a questão da massa do fio, da fibra capilar. Tem também uma outra dica aqui para quem está assistindo o Viva Bem, que é o finalizador. Os finalizadores, é de extrema importância o uso do finalizador. Nessa linha nós temos os leave-ins. Muito comum a gente usar o creme para pentear, mas não necessariamente só para pentear o cabelo, mas para proteger realmente. Eles têm alguns componentes de proteção solar que são muito importantes para o uso no dia a dia. Então aqui tem vários produtos aí de marcas boas, linha profissional. Linha profissional de várias marcas, para vários tipos de gastos também. O cliente pode vir aqui não se preocupar simplesmente com os valores, mas simplesmente com a qualidade do produto que ele está levando para casa. Porque tem a consultoria certa, ele vai avaliar o seu cabelo, Sim. Você vai saber exatamente o que vai ser melhor para você, não é isso? Isso mesmo. Então tá bom, obrigada, viu, Ricardo? E olha, você que está em casa, é o seguinte, tem um concurso que o Estúdio E está lançando, que é o seguinte: envie um e-mail para o nosso programa vivabem@hotmail.com.br, com a sua foto. Pode ser uma foto 3x4, pode tirar aquela foto do celular mesmo, não tem problema. Você que está com aquela aparência, está querendo mudar, se transformar, mudar o seu cabelo, aproveite que a hora é agora. No final de fevereiro a gente vai escolher aí quem vai ser a sortuda ou o sortudo. Então não perca tempo, envie programa vivabem@hotmail.com.br.
Seu nome, seu telefone e sua foto para você concorrer. A dica especial aqui do Estúdio E para o Viva Bem. Apoio Cultural. TVN. Ainda não tem site? Aguarde! Estamos de volta com o programa Viva Bem e de volta ao estúdio com a nossa entrevistada de hoje, que é a Cláudia Castelli. A Cláudia é fisioterapeuta acupunturista, esse é o tema do nosso programa. E ela vai mostrar agora na prática, né, como que funciona a acupuntura, como que é na prática a acupuntura mesmo. Então ela vai estar aplicando aqui na Lilian, que é a nossa modelo de hoje, né, para acupuntura. Coitadinha, né, Lilian? Então vamos lá. Então assim, a gente vai mostrar de uma maneira bem simples a aplicação da acupuntura auricular, né, auriculoterapia, onde a gente vai estar estimulando alguns pontos específicos representados na orelha, como a gente tinha falado anteriormente, né? Como eu já tinha conversado com a Lilian um pouquinho antes, a Lilian estava se queixando de enxaqueca, que ela tem um problema sério com enxaqueca. Então, assim, de uma maneira rapidinha, a gente vai colocar os pontos. Eu já tive a oportunidade anteriormente de fazer uma avaliaçãozinha nos pontos para ela, e a gente vai colocar os pontinhos auriculares na Lilian agora, né? Tá. Eles podem ser... Então, como a gente tinha falado anteriormente, eles podem ser as sementes, né, de mostarda, os pontos de cristal de quartzo ou as agulhinhas, né? Mas também tem outras coisas, tem as esferas metálicas, tem uma infinidade de outros produtos que a gente pode estar utilizando. Eu, particularmente, gosto mais de trabalhar com esses materiais aqui, que eu acho que a gente tem um efeito bem bacana, né? Tá. Todos eles têm o mesmo objetivo. Porém, em algumas pessoas podem notar a diferença de responder melhor ao tratamento com um ou com o outro, mas o objetivo é sempre o mesmo, tá? Okay. Então a gente vai colocar agora alguns pontinhos na Lilian. Eu optei por usar a agulha, né, até para tirar um pouquinho daquele mito, né, que dói a agulha, né, e tudo mais. Então a gente vai colocar em alguns pontinhos da Lilian. Então vou escolher aqui o primeiro pontinho. Né? Então já coloquei com o aplicador, né? A agulhinha fica, ela é semi-permanente. Doeu, Lilian? Não doeu. A gente vai colocar alguns outros pontinhos. E aí esses pontinhos que você está colocando, eles vão ficar uma semana? Isso, eles podem ficar de uma semana até 15 dias, de acordo com a durabilidade, que depois a gente vai colocar para fixar alguns pontinhos, só para a gente mostrar. Fixar com o micropore, até porque... Carol, ele fica com uma estética bem legal, né? Como é o micropore da cor da pele e tudo mais, ele fica quase que imperceptível. Então, as pessoas que até ficam assim, ai meu Deus, mas vai ficar essa coisa na minha orelha, vai ficar aparecendo, né? Então, a gente coloca o micropore. Ele não aparece. Para não aparecer. Isso, né? Então, a gente tem outros pontinhos para colocar também, a gente vai fixando depois. Então, assim, de acordo com a durabilidade do micropore, eles podem ficar até de uma semana até 15 dias, né? Pode tomar banho. Isso, eu ia comentar isso agora, inclusive. Pode tomar banho, pode lavar a cabeça, pode lavar a orelha, não tem problema nenhum. E o interessante é que como esses pontos podem ficar todo esse tempo que a gente estava comentando, normalmente a gente orienta para os nossos pacientes para eles apertarem regularmente esses pontinhos para estimular cada vez mais e aumentar o efeito desses pontos. Interessante. Gostaria que você falasse seu contato, né? Deixasse um recado aí final, se você quisesse, para quem está assistindo Viva Bem. A gente gostaria de salientar que a acupuntura é um método extremamente funcional, ele tem a sua eficácia comprovada, né? Muitos profissionais atuando na área, muitas pessoas satisfeitas com o tratamento, né? Eu estou deixando meu contato, quem quiser, tiver interesse ou questões, dúvidas, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo através do telefone 9197-1858 e eu estou disposta, aberta para esclarecer qualquer dúvida, qualquer colocação. Quer deixar seu e-mail também? Pode ser, é camcastelli, C-A-M-Castelli, @hotmail.com. Então, dúvidas sobre acupuntura, aproveite que a Cláudia aí está aberta para você que está em casa. Obrigada, viu, Cláudia? Imagina, obrigada eu pela oportunidade. Depois a gente conversa com a Lilian aí para ver se, né, para a Lilian continuar o tratamento. Isso com mesmo, certeza, viu? Obrigada, Imagina, viu, Cláudia? Eu que agradeço. E a gente vai para um rápido intervalo com mais dicas para você. Apoio Cultural.
TVI. Eurocharme Produtos e Acessórios. Tudo para realçar a sua beleza. Na Eurocharme você encontra perfumes importados, feminino e masculino, cremes corporais, tudo para a sua maquiagem. Rua Gonçalves Dias, número 910, Vila Paraíso, Americana, São Paulo. Telefone 3014-1902. Eurocharme. Estética, porque eu sempre fico muito à vontade aqui, viu, Sil? Tudo bom. Tudo bom com você? Tudo ótimo, Carol. Então tá bom, você que tá assistindo, tem uma novidade muito boa, porque assim, já passou as festas, já comeu de tudo, todos os alimentos aí que prometem, muita fartura na sua vida. Alimentos calóricos. Super calóricos. Agora é a hora do quê? De você entrar na linha, ficar esbelta, ficar bonita e com muita saúde. E é claro que a Sil tem uma dica especial pra você, que é o Detox. Explica pra gente, Sil. Exatamente, Carol. O Detox é um tratamento que vem justamente específico para essa época. Comemos muito, passamos aí as festas maravilhoso com a família, alimentos não muito bem combinados, comidinhas irresistíveis, porém que acumulam essa gordurinha indesejável, né? E principalmente nós mulheres, né, Carol? Sim. O que é pior. Então vamos falar de um tratamento que ele engloba a massagem modeladora, tratamentos específicos. No caso, nós aí vamos estar trabalhando com o Power Shape, que é um aparelho fantástico, maravilhoso, bem focado, onde nós temos a capacidade com ele de já na mesma sessão, no mesmo dia, termos esse resultado de diminuição de medidas. E associado a isso, essa argila desintoxicante, para que nós venhamos então a obter, né, e ter o resultado esperado e desejado da melhora da circunferência, tá? Esse trabalho é um trabalho feito bem específico, feito o corpo todo, porém nas regiões que são mais, que concentra mais, que é a circunferência do nosso abdômen, é onde eu vou estar focando com esse tratamento detox. Olha, o Power Shape, é claro que você já acompanhou aqui no Viva Bem, é tudo de bom, gente. Medida bom. Reduz mesmo. Agora tem novidade ainda para potencializar os resultados. Vou contar pra você. Conta. Eu estou sempre buscando, né, Carol, trazer diferenciais para minha clínica, para o meu espaço, para oferecer para o meu cliente o que é de melhor. Então nós estamos esse ano, eu estou com uma parceria, né, com uma pessoa que tem uma formação nutricional e eu tenho muito essa preocupação com as minhas clientes. Não adianta nós trabalharmos a massagem, ser um excelente trabalho, mas se não houver a conscientização alimentar, não temos resultado. Então esse trabalho é novo, então as clientes me procurarem, nós vamos fazer uma avaliação. E esse profissional pode, de repente, até ir na tua casa para fazer para você um acompanhamento nutricional dentro do teu biotipo que você precisa para que você obtenha os resultados. Então, é um tripé. Alimentação focada, uma alimentação correta, né? Saudável. O tratamento estético, muito bom. Sim. E os equipamentos que são coadjuvantes pra gente também, para que nós possamos, então, obter o resultado esperado. Pra você ficar linda aí no carnaval, o ano todo, tem que correr aqui pra sua estética, porque, gente, você vai se sentir em casa. Com certeza, venha. Agora sim é a dica do momento. Isso mesmo, grande liquidação em pleno verão. Gente, descontos incríveis só aqui na Baturindá. Quanto tem de desconto? Até 60% em confecções. Gente, grandes marcas pra você. Por exemplo, tem para diversas ocasiões. Você que tem aquele casamento, aquela formatura, ou aquele jantar mais especial, olha só esses looks que a Isa preparou pra você. Esse ele é bem legal, que é um vestido curto e tem as costas inteiras abertas e fica bem elegante. Gente, muitos detalhes especiais aí pra você, a renda também, maravilhoso. Tem outro look. Esse segundo, que é com estampa de lenço e o colar, maxi colar já na peça. Arrasa, bem moderno. Os dois looks que a gente mostrou até agora são da Moicana. Agora, quer um longo especial? Dá uma olhada nesse Moda Festa. Isso mesmo, e esse longo tá até com 60% de desconto. Gente, aproveite, 60% de desconto. Descontos de até 60%, inclusive nas roupas mais despojadas, como esse look. Exatamente, um look que dá pra você ir desde um churrasco até sair à tarde, num domingo. Esse é bem legal, da Zinco e da Codifique. Lindo, gente. Agora, Isa, é verdade que também tem descontos aí nas bolsas e nos acessórios? Bolsas, cintos, essas são bem legais. Tem desde a Moicana, Zinco, Maria Valentina, são bolsas assim bem legais. E os cintos também estão arraso, gente, super na moda. É liquidação de verão em pleno verão aqui na Baturindá. Tem Baturindá aqui na Florence Sibim e também tem Baturindá no Tivoli Shopping. Então aproveite, é a dica do momento para você da Baturindá.
A gente já começa com novidade aqui na Dona Marô, Sabor de Saúde, que é novidade fresquinha pra você, não é mesmo, Márcia? Isso mesmo, Carol. Qual que é a novidade? É uma horta, gente. Que Isso. delícia. É o único restaurante aqui de Americana com uma horta natural de ervas fresquinhas, onde você pode vir aqui almoçar e colher só ervinha natural, colocar na sua salada, colocar na sua carne, pedir pro nosso chefe preparar a sua carne com a horta, com a erva da horta. Que delícia, Isso gente. mesmo. Tem, por exemplo, o alecrim. Alecrim, que é ótimo para misturar, para temperar a carne, ele dá toda a absorção do ferro e da proteína da carne, sálvia, manjericão roxo, hortelã, cebolinha, pimenta. as pimentinhas, o próprio manjericão verdinho, salsa, cebolinha, tudo muito fresquinho para vocês. E como sempre, tem mais dica especial para vocês de como preparar a soja. Vamos lá conferir. Márcia, quais são os benefícios da soja? A soja, Carol, é um alimento rico em aminoácidos essenciais, rico em ferro, ótimo para uma pessoa que queira levar uma vida mais saudável. E existem vários tipos, Vários um para cada tipos, um tem cada pra funcionalidade. Isso mesmo. Nós temos a soja em grão, que pode ser utilizada em saladas ou em substituição do feijão. A soja partida, que também pode ser feita temperada em forminha de salada. A farinha de soja, que a gente pode fazer meio a meio com a farinha integral ou com a farinha branca, em tortas, em bolos, em rocamboles. E a soja texturizada, essa é texturizada fina e essa é texturizada mais grossa. Tá. Ela é pra quê, essa texturizada? Essa daqui dá pra fazer estrogonofe, almôndega, rocambole, bolinho de carne, ok? E essa aqui? Também, dá pra fazer carninha moída refogada, meia de bom. carne moída refogada, meia soja, ideal pras crianças, Olha tá? só. Bem temperadinha com ervas, não dá pra sentir o paladar da soja. E como preparar? Essa daqui, Carol, nós só temperamos a sojinha como se fosse um feijão, cozinha e tempera ou na forma de salada ou na forma de feijão. Tá. Essa daqui também. Essa daqui é para substituição da farinha, nós podemos usar em rocambole, em tortas, em bolos. Essa daqui nós vamos ter que hidratar antes de cozinhar. Essa cozinha em água fervente, essa daqui tem que hidratar. Tá. A hidratação, a mesma quantidade de soja para a mesma quantidade de água fervendo. A soja, ela hidrata através da absorção da água, ela vai ficar mais molinha, tá? Ó, ela acaba ficando mais molinha. Tá? E aí você pode fazer estrogonofe, você pode fazer uma carne refogada com legumes. Fica muito saborosa quando utilizada junto com as ervas que nós mostramos na nossa horta natural. E você pode ter uma vida muito mais saudável utilizando soja. E você pode também participar do programa de emagrecimento Dona Marô, enviando e-mail para donamaro@donamaro.com.br, colocando seus contatos e participando, concorrendo aí a um programa de emagrecimento completo para você. É Dona Marô, Sabor de Saúde. E agora uma super novidade para você que está acompanhando o Viva Bem. É o seguinte, a gente recebe com prazer enorme, é uma honra tê-la aqui com a gente, a Lu Queiroga, no nosso quadro Terapia dos Astros. Lu, é um prazer enorme você estar aqui participando do programa Viva Bem. Obrigada por aceitar o convite, viu? Eu que agradeço, Carol. Quero até começar agradecendo a você, primeiramente, a toda a equipe, família TVI. É a oportunidade, né? É uma oportunidade ímpar, né? Única, estar falando sobre o céu, né? Essa terapia dos astros enquanto ciência sagrada, né? E muito obrigada, né? Como eu costumo dizer, a frase que eu uso é gratidão sempre. A gente que agradece, viu? E a Lu, ela é astróloga, ela também é terapeuta floral, é uma pessoa maravilhosa, uma energia muito boa. Ela vem aqui, ela já chega, gente, energizando tudo, ela já chega acalmando todo mundo, harmonizando. É muito bom. Então eu espero que ela possa passar toda essa energia, esse conhecimento para você que está em casa também. Pra gente começar nosso bate-papo nesse quadro novo, qual que é o objetivo desse quadro, Lu? O objetivo maior é propagar, divulgar e desmistificar, né, a astrologia, os astros, e poder colocar enquanto uma ciência sagrada, né? Eu costumo dizer que a astrologia, para mim, né, eu ouso dizer que é uma ciência mãe, né? Mãe porque mãe é sagrado, né? Mãe é tudo. E tirar esse astrologuês, né? Porque falar de astrologia, falar dos astros, as pessoas entendem como algo assim muito difícil, né? Ou porque não acreditam, ou porque tem o mito da descrença, né? Ou porque quando se fala de uma forma muito difícil, né? De traduzir. Então, o grande objetivo é simplificar
começar através dos signos, que é a parte inicial da astrologia, e expandir isso, né? Lembrando sempre que o objetivo principal é que essa ciência, ela tem várias funções, como toda ciência tem. Mas a verdadeira função da astrologia é que ela tem o verdadeiro sentido de fazer com que as relações humanas melhorem, né? Você conheça você mesmo, porque através do seu conhecimento, através do seu conhecer, do seu olhar para si, você pode conhecer o outro muito bem. E né? até aceitar um pouco mais o mundo, aceitar a forma que as pessoas são, não é? Toda ação gera uma reação, né? E a astrologia, ela vai mostrar através, primeiro, dos signos, né? Essa ação e essa reação, né? E a primeira aula, quando você decide se tornar astróloga, ela é linda, porque a primeira aula dela é o não julgar, né? E é bíblico, né? Pena que a gente não aprende desde o jardim de infância, o que deveria ser, né? Então, como que eu começo a entender a astrologia? Você já disse que é através dos signos, né? Então, como que eu começo a aprender a lidar com tudo isso? Vamos começar todos sabem, né? Eu acho que não é novidade, nem precisa ser astrólogo para saber que são 12 os signos, né? Lembrando que é sempre a analogia das 12 horas, 12 meses do ano, né? As 12 lunações. E é um pouco cabalístico mesmo, né? 12 tribos de Israel, 12 trabalhos de Hércules, né? Tudo isso tem uma função também mitológica, né? Se você vai estudar um pouco mais sociologia, filosofia, tudo isso engloba. Mas a gente vai falar de 6 primeiro, né? Vamos dividir em 3, né? Vamos iniciar com os 3 signos de fogo. Ok. E como a gente está falando de ação e reação, se fogo é ação, logo a gente tem os 3 de água, que é reação, né? Se a gente tem o yang, que é toda uma parte aguçada, né, de ir, né, de se movimentar, a gente tem o yin, que é aquela parte de abrandar, de acalmar, de receber. Por isso também é uma parte reativa, mais de reação. Então, quais são, né, os de fogo? Os 3 primeiros de fogo: Áries, Leão e Sagitário. Então, você vai observar que todos esses, eles são mais ativos, são mais briguentos, eles são mais de movimento, né? Uns mais, a gente observa que um ariano, ele é muito mais briguento no sentido de explosivo que um leão e até que um sagitário. Por quê? Porque ele é a criança do zodíaco, tudo começa no ariano. E ao mesmo tempo que ele briga, 5 minutos depois, ele já esqueceu essa briga, ele já está fazendo as pazes, igual a criança. Ela tem uma ação de explosão e daqui a pouco está tudo bem. O leão é a mesma coisa, mas ele vai demorar talvez um pouquinho a relevar. O Sagitário, um pouquinho mais. Por que disso, né? O leão, porque ele se sente o rei. E ele é o rei, porque ele é regido pelo Sol. Né? Imagina que eu vou pedir desculpas. O Sagitário, ele tem as 4 patas fincadas no chão, porque ele é metade cavalo, metade homem. Então, se ele usa a parte instintiva, animalesca do homem, que já é mesmo por si só, independente dele ser Sagitário ou não, ele também vai ter essa dificuldade. E o ariano, que é a criança, ela está pura, ela está desprovida disso tudo. O que pode acontecer é que o ariano vai, né, alguns arianos vão dizer assim, mas eu demoro porque ele é Marte, ele é regido por Marte. Ele é o senhor da guerra. Então, ele pode até sim ter uma reação que não seja tão rápida de passar a mão por cima e relevar. Mas a tendência é que ele releve muito mais. A parte amorosa, a parte paixonite de todos,
É muito bom ter uma paixão ariana. É muito, muito, porque é aquele namorado aventureiro. Não que o leão não vai ser. Já dá para começar a procurar aí os arianos, né? Os arianos. Não que o leão não vai ser, não que o sagitário não vai ser. Aventura até maior, o sagitário topa mais, tá? Mas o ariano, por ele ser a criança, ele é mais destrambelhado, não tenha dúvida, né? Então ele não vai pensar para fazer. E Áries rege a cabeça. Tanto que ele mergulha de cabeça, você pode perguntar para o ariano, para qualquer outro de fogo, quanto que ele tem dor de cabeça. A dor de cabeça do ariano ele é muito mais forte. E quanto ao de fogo, leão, rege o coração. Então a palpitação do coração, o que tem na cabeça do Áries, o leão vai ter no coração. O Sagitário, ele tem o que rege Sagitário, né, na parte física, né, na astrologia médica, é a parte do quadril. Justamente as patas fincadas. Então, assim, numa explosão de emoção, que tudo vai para o físico, ele pode ter muita dor no quadril, por exemplo. Certo. De tão tenso, de tão duro que ele ficou, né? Mas, assim, a nível de aventura, todos esses de fogo vai ter essa tendência, né? De movimento, de ação, né? Uns mais, outros menos. Uns vão pensar um pouco mais. Áries de fato não vai pensar nada, tá? Vai pensar muito pouco. Então, a gente precisa relevar quando a gente vê qualquer reação do ariano, que não é de propósito, qualquer reação do ego lá no leão, porque o leão é muito ego. Quer dar um presente bacana para o leão? Quer presentear um leão bacana agora, início de ano, quem não trocou presente, quem não deu o seu presente? Não importa o que está dentro para o leão, mas faz uma sacola, um dourado, com uma fitona e dá para ele. Sabe aquele presente de peru? Já conquistou. Já conquistou. Para o Sagitário, você procura dar algo que ele vai viajar, um belo livro, algo que vai levar ele a sair do movimento dele, porque o Sagitário ele rege o mundo externo, tá? Tudo que vai levar ele para fora da realidade dele, ele está lá na frente um pouco. E ele gosta dessa coisa da aventura externa, né? Então, assim, não se assuste quando ele quer ir para fora, quando ele quer ir. Não se assuste com a grosseria, muitas vezes, que o Sagitário faz. Também não é por mal. Não se assuste quando o ariano quer ser o primeiro de tudo. Na escola é muito comum, né? Na faculdade, ele quer ser o primeiro de tudo, ele quer ser o primeiro a entregar o trabalho, ele quer sentar na primeira fila, ele é o primeiro, tudo começa nele. Então, é tudo inconsciente. Ele tem aquela tendência de personalidade, né? Então, é preciso não julgar, né? É preciso olhar Princípio isso básico. como uma forma de ação que ele tem e reação natural. Lu, a gente está chegando ao fim do nosso quadro, mas assim, olha, a notícia boa é que amanhã tem um pouco mais de Lu Queiroga no quadro Terapia dos Astros. A gente continua falando sobre os outros signos, certo? Certo, e aí a gente começa a falar dos signos de água, tá? De todos os que têm essa função mais reativa, parte yin, tá bom? Tá joia. Obrigada, viu, Lu? Obrigada, por enquanto, né? E olha, agora a gente fica com o próximo programa, que amanhã eu já disse que tem mais Lu Queiroga em Terapia dos Astros, que é o nosso novo bloco aqui no Viva Bem. E a gente recebe também a Gisele. A Gisele vai falar sobre Reiki, que também é uma terapia muito interessante no nosso programa. Então não perca, amanhã o nosso programa Viva Bem. Você pode participar também através do e-mail que está na tela para você. E também aproveite e curta a nossa página e deixe o seu recado, tá? Muito obrigada, muita paz, muita luz e até amanhã.